E aí, no final de 2017, a Blizzard, em 2017, o Overwatch estava fazendo 1 ano e tinha feito, né, 1 ano. Mas a Blizzard não tinha campeonato oficial deles aqui, na nossa região. Eles criaram esse campeonato em 2018. E aí, para 2018, eu fui chamada para ser apresentadora do campeonato. Qual era o nome do campeonato? Contenders, Overwatch Contenders. Isso. E aí era tudo time BR? O time era Latinoamérica? Latinoamérica. E aí a equipe era você, o V7 e o Tonelo, só eram vocês 3? Não, era eu, V7, Tonelo e Neves. O Neves também narrava. Isso. Então você ficou... Mas peraí, você era apresentadora, você não tava mais de comentarista. Não tava mais. Aí tinham 3? Exato. Eles no começo, na primeira temporada, eles 3 invertiam. Inclusive, tinha jogos, então, que a gente contava com 2 narradores. Era Neves e V7. Porque doideira. O Tonelo era só comentarista. O Tonelo faz de tudo, mas ele era só comentarista. E aí, depois, nas outras temporadas, a comunidade chegou a cobrar a Blizzard de eu aparecer como comentarista também. E aí, a gente começou a rotacionar todo mundo. E como foi essa experiência, então, de sair desses torneios amadores que, assim, você sempre foi muito determinado de correr atrás, botar na cabeça, eu quero isso aqui, vou fazer. E aí teve a chance, exposição, plau, foi lá, torneio oficial. Como foi, então, assim, a entrada, a recepção de público? Porque aquilo é uma menina chegando no público, né? Mas uma menina que tava mandando benzaço, pelo que eu lembro. Não vi hate, né? Então, como foi o seu debutar no mundo profissional de casting? Então, quando eu cheguei no campeonato profissional, eu já era conhecida pela comunidade do Overwatch. Então, eu realmente não tive grandes dificuldades em quesito de ser abraçada pela comunidade. Muito pelo contrário, a própria comunidade cobrou, como eu falei agora, a Blizzard de eu ser comentarista, porque eu já conhecia o meu trabalho. E eu tava ali como apresentadora você levanta a bola para os outros cortarem. Sim. Mas, às vezes, eu acho que a galera sentia que eu tinha também poder ali para dar uma cortada também, entendeu? Então foi meio que isso, mas foi um período de uma transição bem grande para mim, porque eu era do interior, então precisava vir para São Paulo capital, e aí tinha aquela coisa, e aí me mudo, não me mudo, nunca pensei em... Eu vinha da mentalidade de tipo, vou sair da casa dos meus pais quando eu casar, entendeu? Tô ligado. Então... Foi um período de bastante mudança, eu estava mudando de função, de certa forma, né? Eu acho, hoje, olhando para trás, que eu até tinha já uma certa experiência como apresentadora, mas eu não reconhecia essa experiência, então eu tive que aprender tudo do zero, mas a Blizzard deu um suporte muito bom, então eu senti, assim, era o que eu queria fazer, né? Porque a Blizzard, tipo, veio com 2 pés no peito com Overwatch, né? Não foi, começou devagarinho. Já tinha mega estúdio, tinha já tudo. Tinha estúdio, sim. Era não sei se mega estúdio. Não, era uma estrutura, era uma estrutura legal, assim, pra época, né? Porque vários jogos tinham transmissão e não eram bacanas. E a Blizzard nunca teve nada. E aí, quando porque eles tinham grandes jogos. World of Warcraft, StarCraft, isso tudo é Blizzard. Mas o Overwatch foi o jogo que eles resolveram falar, vamos apostar no esporte. Porque ninguém lembra de Rock'n'Roll Racing. Porque Rock'n'Roll era videogame, né? Super Nintendo. O melhor jogo que eles já fizeram. Sim, eles têm as Copas Américas, né? Copa Américas e tal. Mas o Overwatch realmente foi diferente. Por isso que eu olhei pro Overwatch desde o início. Porque eu sabia que eu queria trabalhar com isso. E o jogo da Blizzard, querem transformar em esporte eletrônico, aqui tá meu caminho. E foi pra lá que eu fui. E eu tenho essa dúvida muito grande sobre a Blizzard, porque assim, eu sou um fã de carteirinha declarado da Blizzard. Você olhou pra baixo e estava de roupinha de World of Warcraft. Eu olhei, porque ontem eu vi com a minha roupa do WoW, tá ligado? Olha Eu vi com o meu casaco eu tô jogando WoW de novo, eu adoro. Eu parei porque eu tô decepcionado. Mas eu, assim, eu amo... fanboyzaço. Assim, saber a lore toda do WoW. Tem as roupas, tem um boneco, tem as coisas. Eu não consigo gostar de WoW, não. Eu só joguei feliz uma época que eu jogava com o Shep. Porque ele sabe tudo, eu não precisava nem ler o que eles estavam falando. Então aqui, este personagem está falando claramente um trauma que sofreu na infância e tal. Mas a maior graça é, tipo, fazer mítica e raid. É muito legal. Nossa, é da mítica mais. Nossa. Que saudade de fazer mítica mais. Nunca cheguei nesse ponto aí. Nossa, eu sou velho, né? Eu fui pegar o jogo agora, eu já acho feio. Ô, louco, feio! Eu acho isso que absurdo, um absurdo. Deus do céu. Eu acho cúmulo do absurdo um negócio desse. Que absurdo. Você já viu uma cinemática desse jogo? As cinemáticas são maravilhosas. Elas não traduzem pro jogo.
o in-game não tem nada a ver com a cinemática. Tem. Ah, É porque tem você tem que sim. abstrair, tem que usar o Tem. coração e a, Você tem e a que imaginação. Converter aqueles pixels ultra coloridos. E olha Mas que eu eu sou acho que daltônico, mano. Por que você não chegou Na nas hora- míticas e você não hypes? chegou no high level, pô. Você não apaixonou porque você ficou só o pandinho. Porque é o mais legal, é o Não, máximo. o jogo ele só começa depois do nível máximo. Todo mundo sabe. O WoW, assim, os níveis iniciais é pra você dar uma respirada. Chegou no nível máximo, agora você vai começar a jogar. Exato. Então, É assim... top. Qualquer dia eu tento fazer isso de novo, pela 20ª vez. Avisa que você entra na minha guilda e, ó, já tem galera. Vai. Você é Horda ou Aliança? Aliança. Puta que pariu, que orgulho! Aí, ó. Meu Deus do céu! Porque cenário horrível de esporte é tudo Horda. É tudo Eu horda! fico puto com um negócio desse. É que os bonecos são mais legais, né? Que bonecos são mais legais? Os bonecos feios. Você fala de feio, os bonecos tudo horrível. Os monstros lá da porque Horda. Não, Lindíssimos. nem falar nada a respeito. Cara, no dia que o Varian, no Legion, que o Varian morreu, eu chorei de soluçar naquela cinemática. Dá dor no coração. Nossa, demais, meu rei eternamente será Varian Green. Isso que é rei. Mas voltando aqui, eu sou muito fã da Blizzard, e assim, só que existe um histórico muito grande da Blizzard de não saber lidar com esportes. E eu queria saber como era essa relação da Blizzard, se tinha um contato direto aqui, se o Brasil era uma região que aquele negócio tem pra ter. Qual era a relação de vocês com a Blizzard, como a Blizzard enxergava o Overwatch na América Latina? Porque, como o Preto falou, quando começou o Overwatch lá fora, os caras chegaram arregaçando. O Overwatch League vaga $10 milhões, um negócio surreal. Mas como era aqui no Brasil a Blizzard? Então, essa, em 2018, era uma época que nem existia... Existia? Ah, já existia a Overwatch League, estava no primeiro ano. E eles estavam iniciando a contender sul-americana, mas ela já existia na região norte-americana e europeia. E aí eles estavam criando em outros locais, né? Mas assim, mesmo a Blizzard tendo esse histórico de não sabe fazer esportes eletrônicos, eu sabia também que a Blizzard nunca teve a intenção de fazer um esporte Sim. eletrônico. Então, quando foi com o Overwatch, eu tinha a sensação e a percepção de que seria diferente. E a minha experiência, principalmente no início, foi muito boa, porque eu tinha contato direto com pessoas da Blizzard. Então, a gente não via pessoalmente, né? Tinha a galera do estúdio que cuidava do dia a dia, mas, no geral, a gente tinha sessão de feedback. Inclusive, eu adorava o jeito do feedback que a Blizzard passava. Eu recomendo para qualquer lugar que eu trabalho, eu falo assim, olha esse jeito aqui de feedback, que eu acho muito bom. Então, a gente tinha essas sessões. Eu cheguei a passar por certas questões nessa época, com problema com um colega de trabalho. Eles souberam lidar com tudo isso muito assertivamente, assim. Mesmo que de uma forma até que bem devagar, mas é o jeito que a Blizzard funciona. E eu tive uma experiência muito boa mesmo. Até eu sair, eu não tenho nada do que reclamar. O que eu soube é que a coisa desandou foi depois que eu saí, né? Ah, é? Tipo... Não por minha causa, óbvio. Não, sim. Foi saudade. Qual foi esse período que você ficou fazendo a Contenders / Overwatch League lá dentro? Eu fiquei em 2018 e 2019. Então, foram 2 anos. Você saiu no final de 2019, foi isso? Eu fiz toda 2019. E aí, 2020 eu já não tava mais. E vocês transmitiram também a Overwatch League lá de fora. Vocês começaram a fazer a Isso. transmissão em PTBR Em 2019. em 2019. Isso. Em 2018, a gente fez só a Contender Sul-Americana. Aí, em 2019, a gente continuou a Contender Sul-Americana e passou a fazer a transmissão em PTBR da Overwatch League. Quantas vezes por semana era o trabalho? 6. 6 vezes por semana? Era? Em 2019 era. Porque aí tinha a Overwatch League somada. Em 2018 era só a Contenders, aí era menos. Isso, aí era tipo 2 vezes na semana, mais ou menos, a Contenders. E aí, quando teve a transmissão da Overwatch League, eram 6 dias. Calma aí tinha 2 narradores e 6 vezes por semana? Então, vamos lá. Daí, em 2019, eles contrataram mais uma dupla. Então, veio Dá uma ajudinha já. Peter Neto e Demo, que já Demo era fazer coisa da Blizzard há já 1 fazia bilhão coisa de da anos. Blizzard, sim. Então, a gente aumentou um pouco a equipe e a gente conseguia ter um dia a mais de descanso. Então, a gente trabalhava, assim, 5. Ao invés de 6. E eram extensos os jogos, os dias? Era? Muito! A gente ia da Overwatch League, a gente começava acho que 10 horas da noite e até umas 3, 4 horas da manhã. 10 horas da noite até 4... Não, que horário ingrato também, né? Era, porque era Que internacional. era gringo, né? Meu Deus do céu. Nossa, é porque eu lembro que em 2015, quando a gente fez a LCS começava um pouquinho... Começava, acho que eram umas 6, 7 horas e a gente terminava 1 da manhã, por aí. Mas a Overwatch League tinha muito time também, né? Tipo, Tinha. E muito jogo o tempo inteiro.
melhor de não sei quantos mapas. Sim. Quando a gente começou a fazer Overwatch League e continuou Overwatch Contenders, ou seja, em 2019, eu senti um pouco mais de falta da Blizzard em quesito de dados. Né? Ela não provia dados pra gente. E como tinha muito time na Overwatch League, e às vezes bastante tempo, porque a galera lá de fora tinha esses dados, eu tinha um trabalho a mais de procurar esses dados sozinha. Que é meio que uma característica que eu sempre tive, assim, de ser a pessoa que estuda. E é difícil de achar, imagina, né? Não tem uma database que nem, por exemplo, o LoL tem, que você vai no OPGG, você vai no Games of Legends. Então, mais ou tem menos, ou não tem? É assim, não tem desse jeito, mas o site, não sei como é que tá hoje, mas o site da Overwatch League até que era bem estruturado. Então, por exemplo, eu entrava na Los Angeles Gladiators e eu conseguia ver, por exemplo, entrava num jogador e eu conseguia ver quantos % do tempo ele jogou com um herói ou outro herói e assim. Então, era alguma base um pouco mais profunda. De resto, eu fazia na mão. Era tipo assim, deixa eu ver, jogaram nesse mapa, nesse mapa, ganhou tantas vezes nesse, tantas vezes naquele, tem não sei quantos % de vitória nesse, não sei quantos % de vitória naquele. Então, quando a gente ia pro ao vivo, eu poderia olhar para os meus próprios cálculos e falar, então, esse time aqui tem mais chance de ganhar nesse mapa por causa disso, disso, e aí eu trazia tudo isso sozinha. Então eu senti um pouco de falta nessa época, mas eu me virei. Nesses 2 anos que você ficou lá entre Overwatch League e Overwatch Contenders, assim, qual foi pra você o maior aprendizado que você tirou desse período de apresentação, depois fazendo uns comentários? Afinal de contas, foi os seus primeiros 2 anos como profissional. Então, Sim. assim, o que é que você mais tirou de positivo e de negativo também lá na Overwatch League /Contenders, mas mais de positivo? Eu diria que de positivo, a maior coisa que eu tirei foi a mudança de postura, sabe? De você sair da postura de ser uma pessoa... até o pessoal da própria Blizzard falava da mudança de postura do noob para uma pessoa experiente, de verdade. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado para mim. Dentro do Overwatch eu pude fazer essa mudança, que eu acho que acaba sendo uma mudança muito mais fácil do que se eu tivesse mudando de jogo e ter que entrar em um outro ambiente e entender qual que era o meu espaço, a postura que eu ia tomar dentro daquela equipe, porque querendo ou não, a gente se adapta à equipe que a gente tem, dependendo do lugar onde a gente tá. Então, com o Overwatch eu pude passar por essa mudança de postura, que eu acho que foi crucial para eu continuar crescendo na carreira depois. Você achou esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós vencemos.